Oi pessoal, aqui é a Procelina e na aula de hoje nós vamos fazer uma placa em relevo, que é uma espécie de uma escultura. Para essa tarefa nós vamos precisar de 2 pedaços de papelão. Eu já recortei essas 2 placas aqui no tamanho A4, que é o tamanho dessa folha de sulfite tradicional. Vamos precisar de pincéis de tamanhos variados. Vamos precisar de lápis, uma caneta permanente, pode ser preta. Vamos precisar de tesoura, folhas de papel toalha, mais ou menos umas 10 folhinhas são suficientes, cola líquida, vamos precisar de um potinho onde nós vamos preparar aqui o papel machê para a gente fazer a escultura, tinta para colorir. Essa tinta eu recomendo que seja ou a tinta acrílica, brilhante ou fosca, e tinta para artesanato. A tinta guache também é possível de usar, só que como ela é um pouco mais diluída, vocês vão precisar dar várias camadas para conseguir um efeito legal no trabalho. Então eu recomendo já usar uma dessas 2. Outra coisa que vocês precisam ter é um desenho, que vai ser o modelo do que vocês vão fazer. Esse desenho aqui eu fiz uma folha de sulfite normal e usei lápis de cor para pintar. Vocês podem usar também giz de cera se preferirem. E uma cópia do desenho que vai servir de molde para o nosso trabalho. Então vamos lá para começar. A primeira coisa que eu vou fazer é recortar o meu molde. Bom, agora com o molde recortado, eu vou colocar ele sobre o papelão e vou passar o desenho para o papelão. Vou usar a caneta permanente porque ela é mais fácil e ela vai marcar melhor do que se eu usar uma canetinha comum. Com o desenho passado para o papelão, agora eu só tenho que recortar na linha. E agora que eu já cortei aqui o contorno, a silhueta do meu bonequinho, eu vou começar a recortar os detalhes do meu molde. Reparem que eu fiz alguns detalhes, mas não são detalhes muito miúdos. É importante que vocês façam os enfeites e a decoração em tamanho maior, porque conforme nós vamos começar a modelar usando papel machê, se são detalhes muito pequenos, eles não saem tão iguais ao desenho e não dão um efeito tão bacana. Então procurem fazer detalhes maiores, coisas grandes para decorar o personagem de vocês. Então eu já fiz a base, vou deixar ela aqui de canto um pouquinho e vou partir para o cabelo. Como esse desenho aqui é o molde, eu vou recortar ele agora porque eu preciso justamente do molde do cabelo. Guardem esse desenho, o desenho original, porque se a gente precisar de mais uma cópia dele, é só colocar uma folha por cima e copiar novamente. Então esse aqui eu não preciso me preocupar se eu vou recortar ele conforme eu for fazendo. Vou usar a outra placa de papelão, coloco o cabelo aqui no cantinho. Não comecem a usar pelo meio do papelão, vamos sempre pelos cantos e pelas bordas, porque aí sobra uma área boa pra gente utilizar de novo na hora de fazer as outras partes do boneco. Então aqui o mesmo procedimento que eu usei para fazer o molde do corpo e a silhueta do personagem, eu vou fazer com o cabelo. Risco, usando o molde e depois recorto. Agora é só recortar. Esse cabelo que eu cortei, eu vou colar aqui sobre a placa e aí eu já consegui um volume pro cabelo dele, que tá diferente do resto do corpo. Mas eu não quero deixar o cabelo todo com o mesmo volume, eu quero dar a ideia que ele é meio descabelado, então eu vou cortar algumas mechas e vou fazer só essas mechas mais altas. Então eu quero, por exemplo, essa daqui. Vou pegar uma outra aqui da franja também, para ficar aqui, e talvez essa fininha. E repito o processo, vou lá no papelão, coloco elas aqui, desenho e recorto de novo.
Já tenho aqui então a silhueta, o cabelo, algumas mechas a mais para deixar com mais volume. Próxima parte eu quero fazer os olhos. Eu quero deixar os olhos bem saltados e cada um volume diferente. Então para cada um eu vou fazer mais ou menos cópias de acordo com a altura que eu quero, o relevo que eu quero que esses olhos fiquem. Seguimos com o mesmo processo. Coloco o olhinho aqui e vou riscar. Então esse olho eu quero que ele fique mais saltado. Eu desenho ele mais de uma vez, porque eu vou precisar de bastante papelão para dar volume. Na hora de montar é só ir colando um em cima do outro. Vou recortar a pupila também, porque eu quero fazer ela do mesmo tamanho que o desenho original. E agora é só repetir o mesmo processo para os outros olhos. Dentes eu também vou fazer cópias diferentes, porque eu quero que alguns fiquem mais altos, com mais relevo do que os outros. E no trabalho de vocês, vocês podem escolher a mesma coisa, escolher algumas partes que vocês fiquem com relevo, que fiquem mais saltadas que outras. E agora, com todas as peças recortadas, eu vou começar a colar para montar o meu personagem. Para fazer a montagem, eu vou sempre deixar aqui o meu modelo de lado para eu poder seguir direitinho como ele é e vou preparar a cola. Então aqui na minha travessinha eu já coloquei um pouco de água e vou colocar a mesma quantidade de água que eu tenho de cola. Você deve usar a mesma quantidade de água e cola para fazer essa mistura, para a cola não ficar muito diluída. Se ela ficar muito aguada, vai ser difícil dela conseguir colar o papelão e o papel machê. Então a gente mistura, dilui bem aqui a quantidade e vou começar a colar. É importante que vocês caprichem em todas as partes do trabalho, porque se aqui a gente não faz com bastante capricho, quando chegar na parte da pintura, vai ser difícil conseguir um efeito legal, e quando o trabalho estiver pronto, talvez ele não fique tão bacana. Então é importante que todas as partes, desde o desenho, o recorte, o preparo de cada parte seja bem caprichado. Como eu cortei bem direitinho, fica fácil de encaixar ele aqui. Se algumas partes do papelão ficarem levantando conforme vocês vão colando, segurem um pouquinho, por alguns segundos, que é o suficiente para ela colar. Com todo colado, agora nós vamos esperar alguns instantes para que ele fixe bem. E agora que ele já está bem sequinho, que as peças já estão bem firmes, eu vou começar a aplicar o papel machê. Então eu já deixei o meu papel toalha cortado em pequenos pedacinhos, em tamanhos diferentes, porque tem alguns lugares que são mais detalhados. Como que eu vou fazer essa aplicação? Passo a cola, aquela minha cola diluída. Vocês podem usar, eu estou usando aqui um tubo bem grande, mas se vocês preferirem, vocês podem usar aqueles tubos menores, é a mesma cola. Então nós vamos passar cola na placa aos poucos e vamos aplicando os papéis. Conforme vocês colocarem o papel em cima, é importante dar
bastante capricho nesse acabamento, para que a folhinha de papel ela fique bem justinha e a gente não perca os detalhes do cabelo. Se eu deixo aqui sem afundar, olha, sem dar esse acabamento, eu vou perder o detalhe do cabelo, do olho. Então é importante dar bastante capricho para que ela fique bem grudadinha no papelão e fique bem firme, para que eu não perca nenhum detalhe e que a pintura fique bem legal. Faça isso em toda a placa. Essa parte do papel machê vocês devem fazer com muito cuidado, porque ela ajuda a modelar, a dar firmeza e acabamento na peça. Então caprichem bastante. E se for preciso, deem mais de uma camada. Assim a peça ela vai ficar mais firme. E agora, com toda a placa coberta, nós temos que esperar até ela estar totalmente seca ou 24 horas para podermos pintar. Agora a placa está bem seca, todo o papel machê já secou. Em algumas partes ele ficou transparente, dependendo da marca da cola e do papel que vocês usarem. Talvez fique transparente, talvez não tem problema. O importante é que ele seque bem e fique um pouquinho mais duro, dê mais firmeza para o papelão. E agora a gente vai poder pintar. Uma coisa importante, quando vocês pintarem uma parte, por exemplo, se eu começar pelo cabelo, eu não vou pintar logo em seguida a pele do monstro. Por quê? Porque o cabelo e a pele vão se tocar. E a tinta, quando fizer contato uma parte com a outra, pode ser que ela manche. Então, se eu pintei o cabelo, eu passo para os olhos, para a boca e deixo o fundo para depois. Escolha uma parte para começar que não encoste na outra. E conforme as primeiras partes forem secando, você já vai passando para outras áreas do desenho. Agora é só deixar secar e pronto. Essa aqui é a nossa placa em relevo feita de papel machê.